Todo mundo consegue ver minha tela? Tudo certo? Podemos começar? Sim. Ótimo, então, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje a gente vai avançar mais um pouquinho nos nossos conhecimentos, tá? Eu vou iniciar aqui a apresentação dos slides. Nessa segunda aula, a gente vai ver já um pouquinho mais, uma parte um pouco mais técnica, né? Ontem foi muito uma questão de conceitual, né? De algumas apresentações que a gente tinha que fazer para se familiarizar com alguns conceitos da plataforma. E hoje a gente vai dar mais um passo e agora entender como funciona a inserção de dados, tá? Que é o primeiro passo para a gente poder construir um dashboard, né? Pegar as informações. Primeiro eu vou iniciar dando uma revisada no que a gente viu ontem, assim, bem por cima. Tirar também algumas dúvidas pontuais que vocês tenham, né, que talvez possa dificultar a gente dar sequência nas próximas questões, tá? Então eu peço que vocês, se alguém, como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ler o chat, tá? Então se vocês puderem, quiserem fazer alguma pergunta nesse momento, abram o mic, conversem comigo e a gente já troca uma ideia sobre o que pode estar acontecendo, qual é a dúvida, tá? Depois disso, eu vou apresentar para vocês quais são os tipos de fontes de dados, né, os principais tipos de fontes de Eu dados. não sei se nos colegas está acontecendo, mas aqui está falhando bastante. O meu áudio, deixa eu dar uma corrigida, então. Professora, eu não sei se dos colegas tá dando umas falhas, não sei se dos colegas está igual. Aqui eu estou escutando Vou normalmente. corrigir, então, aqui eu vou compartilhar de novo e ver se melhora aqui você. Perfeito, então. Eu vou tentar corrigir aqui e ver se melhora para você, tá? Como é que tá agora? Melhorou um pouquinho? Consegue me ouvir bem? Sim, agora sim. Obrigado. Disponha, imagina. Vamos retomar, então. O item 2, eu vou falar um pouquinho sobre as fontes de dados, né, e como elas funcionam. No item 3, eu vou apresentar para vocês qual vai ser as 3 conexões de dados que a gente vai se focar aqui, tá? E eu vou explicar também o porquê nós escolhemos elas, né, dando as vantagens e desvantagens de cada uma, para deixar, acho que bem claro qual vai ser aqui o direcionamento do nosso curso, né, porque, como eu falei para vocês, a gente tem mais de 120 fontes de dados, então em 4 dias a gente não conseguiria abraçar o mundo. Eu vou apresentar para vocês aí o que a gente vai dar o enfoque principal, né, a gente escolheu principalmente usando 2 fatores, que é a familiaridade, né, quanto familiar é aquela fonte de dado, quão expansiva ela é, quão massivamente utilizada ela é. E a segunda também é a facilidade de inserção dos dados, né, para a gente poder também não criar um problema muito grande que a gente não tenha tempo de resolver, né. Então esses são os 2 principais aí argumentos que a gente utilizou para escolher os dados. E no item 4, como eu sempre gosto de fazer, a segunda parte da aula vai ser prática, a gente vai para a plataforma e eu vou mostrar para vocês como conectar esses dados, como funciona. Vou fornecer para vocês também uma fonte de dados, inclusive se vocês clicarem aí na informação aqui do nosso Meet, vai ter um arquivo aí em Excel, que vai ser o arquivo que nós vamos utilizar também para fazer os testes na plataforma, os testes de conexão de dados, tá? E aí a gente vamos ter todas as nossas dúvidas e vamos explorar um pouquinho. Quero também, se ter algum tempo, já ir adiantando algumas coisas ali, a gente pelo menos abrir o editor e ver como ele funciona, para familiarizar, se der tempo até o final da aula, tá? Para permitir também que vocês façam, né, durante o contraturno aí, tenham as suas próprias experiências e tenham material para explorar a plataforma também sozinhos. Eu acho bem legal isso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, eu expliquei para vocês como ia funcionar o curso, como ia ser dividido as aulas, quais seriam os acessos que vocês teriam, tá? Passamos aí para uma visão geral do que é esse produto, né? Qual é o conceito por trás do produto em si, e também uma introdução ao que os conceitos de BI que a gente vai precisar saber para poder participar da aula e conseguir assimilar o maior número de informações possíveis, né?
Depois disso, a gente passou para uma visualização das plataformas, os seus formatos, os seus requisitos mínimos, e como cada uma tem uma particularidade, e dependendo da situação, né, uma vai ser mais indicada que a outra, né? Por exemplo, a versão web, que é a versão em computador, ela é muito indicada para desenvolver dashboards, né, por ela ter os periféricos do computador, tornar o processo mais fácil e mais amigável para a gente utilizar, né? O mouse e o teclado ajudam muito na hora do preenchimento. Tem a versão do tablet, que é muito boa para fazer até gestão à vista ou gestão dentro de uma planta, né, num lugar controlado, aí você pode deixar tablets com o seu pessoal, é muito tranquilo para fazer esse acesso e visualização. E a versão mobile, ela é muito indicada para trabalho em campo, né, quando você não pode ficar carregando muito material, você vai ter diversos trabalhos para se fazer em campo, e um celular todo mundo consegue ter no bolso, então ele é uma abrangência maior de situações, né? Todo mundo ali pode ter um celular na mão e acessar um dashboard para fazer uma visualização, fazer algum tipo de comentário pontual ali, né? Verificar talvez um horário, uma coisa que foi agendada. E por último, a gente passou para as configurações de fato. Apresentei para vocês como consigo configurar usuários e grupos, quais as funções de cada um, as permissões também de cada grupo e quando fazer uma permissão em massa, quando fazer uma permissão pontual, e deixei para vocês o convite para explorar a plataforma, para conhecer, para testar, né, aqueles dashboards com banco de dados de teste, né, que já vêm nativos do sistema, para a gente ir se familiarizando e já dar um passo à frente, né, nos nossos conhecimentos. Nesse ponto aí, alguém que for explorar, tem alguma dúvida, tem alguma questão que quer levantar para a gente discutir antes de dar sequência ao conteúdo da aula? Não? Ótimo. Não, pode seguir. Perfeito, muito obrigada. Eu vou seguir. Alguém quis falar alguma coisa? Eu acho que alguém abriu o áudio. Bom, não, acho que foi só interferência mesmo, não tem problema, tá? Eu vou seguir então com o conteúdo. Se alguém mais para frente perceber que tem alguma coisinha ali, né, que está faltando, de novo. Se não permitir que você continue acompanhando a aula, né, se é um problema que realmente dali para frente, se não resolver esse problema, você não vai conseguir assimilar, não vai conseguir acompanhar, pode me parar e pode fazer as perguntas enquanto eu estou aqui explicando mesmo, porque eu quero que todo mundo consiga acompanhar a aula. Se for uma dúvida mais pontual, um questionamento, talvez uma pergunta, uma possibilidade do sistema, eu peço que vocês aguardem um pouquinho, que ao final eu vou abrir um espaço também para a gente tirar umas dúvidas, para a gente bater um papo, tá? E poder também alinhar com as ideias que vocês e terem uma visão melhor do sistema, tá? Então, primeira coisa, eu vou retomar um slide da aula passada, onde eu mostrei para vocês as principais fontes de dados que a gente tem ali nas imagens. A gente tem fontes de dados ali da Amazon, a gente tem o CSV, a gente tem o Excel, o Dropbox, o GitHub, Facebook, LinkedIn, Drive, SQL, certo? Assim, é muita coisa, tá? Inclusive, dados do YouTube a gente consegue captar, tá? A gente consegue pegar dados de informações de vídeos, data de postagem, links, então é bem legal assim também para quem está fazendo diversas áreas. Perceba que várias áreas, algumas utilizam mais algumas plataformas, outras preferem outras plataformas, então é muito importante que o sistema esteja apto para receber toda essa gama de informações para que ele possa atender todas as necessidades de uma determinada empresa, né, porque o BI, quando você faz um investimento no BI, você não investe só dinheiro, você investe também o capital intelectual, né? Quando você coloca lá um pessoal para aprender aquela plataforma, para conhecer aquela plataforma, você está investindo o seu pessoal num conhecimento de uma forma de fazer, uma forma de inserir dados, uma determinada forma de poder captar as informações e apresentar elas. Então, assim, se eu tiver que contratar mais de um e ensinar mais de uma coisa, começa a ficar inviável, porque existem vários conceitos, assim, básicos, né, do BI, que para você poder utilizar 100% disso, passa por conceitos de análise de sistemas, de ciências de dados amplamente, passa por alguns dados muito específicos que se eu investir meu capital intelectual para alguém aprender uma vez e tiver que investir de novo,
isso acaba ficando muito custoso em questão de tempo, prazo, e sem contar o investimento financeiro também que a gente tem que fazer para ter 2 plataformas ao mesmo tempo. Então, assim, quanto mais abrangente é a plataforma que você contrata, quanto mais possibilidades ela te dá, melhor ela é para você. Você consegue empregar em mais áreas. Eu posso ensinar uma vez, eu posso ensinar todo mundo a mesma coisa. Eu não tenho que ter um BI para uma coisa, um BI para outra coisa. Porque a análise financeira no BI da manutenção não é muito bem, porque a integração com os dados não é legal. Então, a gente sempre pensou nesse sentido, fornecer muitas fontes de dados para que nossos clientes se sintam sempre atendidos de uma forma ou de outra, né? Inclusive, a gente tem 120 fontes de dados conhecidas, que são integrações diretas com bases de dados, apenas fazendo seu login e senha. Você informa seu login e senha lá, e você já tem acesso a essas informações, mas nós também temos a possibilidade de fazer algumas bancos de dados coringa, entre aspas, que permitem você adaptar ali. A gente tem os bancos OCDB, que consegue fazer uma adaptação, a gente tem várias possibilidades de ferramentas de integração. Então, eu não tenho uma integração direta com o meu ERP. Eu não consigo colocar o meu login e senha e pegar os meus dados do meu financeiro. Mas eu tenho acesso ao banco de dados, então o SQL Service já me ajuda a ter acesso aos dados sem que a integração direta aconteça. É por isso que são 120 fontes de dados conhecidas e milhares em potencial, né? Então, vamos lá. Peço perdão, gente, é hora do carteiro aqui de novo. Então, pessoal, a vizinhança aqui vai ficar um pouquinho barulhenta, mas já passa, tá? Vou falar para vocês agora um pouco sobre as principais conexões que a gente vai tratar, tá? A gente vai tratar aqui de 3 principais formatos de conexões, tá? A gente vai ter... Peraí, só rapidinho, pessoal, só um segundo. Pronto. Aí, voltei. Consegue ver minha tela? Sim. Aí. Então, eu vou falar agora um pouquinho das principais conexões, tá? De novo, por que escolhemos? Né? Vou voltar um pouquinho para o sumário para dar uma visão geral. A gente escolheu 3 tipos de conexão, que são elas dados locais, dados de nuvem e bancos de dados, porque são os 3, eu acho que são 3 formatos que conseguem abranger aí com facilidade 99% das utilizações, né? Porque o que a gente não consegue fazer colocando um arquivo no sistema, eu consigo pegar talvez aí de uma outra plataforma em nuvem, ou até mesmo acessar o banco de dados. Então, a gente já tem uma abrangência muito grande de utilizações e de locais que a gente pode procurar, né? Porque dados locais, eu vou ter ali alguns tipos de arquivo que eu posso fazer inserção em nuvem também, e banco de dados também tem alguns tipos de conexão, tá? Então, a gente buscou isso, dar uma maior independência para vocês mexerem no sistema, com o mínimo de informações necessárias, tá? Então, essa foi a nossa forma de escolher. Os dados locais, o que é legal nele? Ele tem 4 formatos principais, tá? A gente tem o formato JSON, o XML, o CSV e o XLSX. O que são esses formatos? O JSON, ele é um formato proveniente do Java,
tá? Você consegue fazer um JSON utilizando um programa Java, um algoritmo Java de busca de dados, né? Você consegue fazer com o Java captação de dados, mineração de dados em sites, você consegue fazer isso e buscar e trazer o dado para você salvar esse dado como forma de um JSON, né? Que é um arquivo de informações do Java. O XML, ele é parecido com o JSON, mas ele é proveniente de uma outra forma, tá? O XML, ele costuma ser muito utilizado para fazer notas fiscais eletrônicas. Então, normalmente quando você baixa ou faz uma nota fiscal eletrônica, ele já traz junto o XML com as informações principais daquela nota, que nada mais é que são as informações que você colocou na nota, num formato não de informação, mas um formato de dado, que é um formato mais básico, né? Ele não é configurado, ele não é um PDF organizado. Eles são informações que têm o campo de título da variável e o valor dessa variável. E esse valor pode ser tanto valores numéricos mesmo, ou pode ser um nome, um CNPJ, uma informação. Então, aí a gente já consegue duas fontes bem legais, né? Eu consigo captar dados de sites, porque eu posso fazer um algoritmo no Java que vai me trazer a mineração desses dados, e eu consigo captar, e aí já abre um leque gigante do que eu posso fazer, né, com a plataforma. Um XML, que vai me trazer já os dados financeiros, porque isso já é um padrão, então eu não vou ter que fazer um algoritmo para receber um XML, eu já vou ter esse XML quando eu fazer o lançamento de uma nota, por exemplo. O CSV, ele é um coringa, assim, que a gente chama, sabe? A gente consegue utilizar ele para organizar quaisquer tipos de dados no formato coluna-linha, na relação coluna-linha. Tá? O que é o CSV? Eu não sei se todo mundo conhece o CSV. O CSV, ele é um arquivo separado por vírgula. O que é isso? São arquivos onde os dados estão organizados de uma certa forma e eles são separados por vírgula. Então, a gente vai ter nome, vírgula. Toda vez que o sistema encontrar uma vírgula, ele vai entender que ali finalizou uma coluna. Então, tá, se tá ali nome, vírgula, eu sei que o primeiro dado aqui é nome. Aí tá nome, telefone, vírgula. Então, que a segunda coluna representa os telefones. E assim sucessivamente. Para que serve isso? Para eu conseguir descrever uma planilha complexa com diversos campos, diversas colunas, em um texto contínuo. Tanto que a gente usa muito para abrir um CSV, para dar uma olhadinha básica nele, assim, o bloco de notas. Não vai vir organizado, mas você já consegue visualizar as colunas estão corretas, se a divisão está correta. Você consegue ver, por exemplo, que é um problema que o CSV tem, se eu colocar ali nome, e no meio do nome de uma pessoa, eu sem querer colocar uma vírgula, ele já vai... Opa, peraí, então eu vou separar isso aqui. Então, isso aqui são duas coisas diferentes que tem que ir para lugares diferentes. Então, vem um cuidado maior, mas ele é um tipo de arquivo amplamente utilizado. E é legal também que se você abrir ele, por exemplo, com um Excel da vida, ou um LibreOffice que a gente utiliza, um visualizador de planilhas, você consegue colocar esse CSV lá e visualizar ele como uma planilha estruturada. Algumas vezes, o máximo que você tem que fazer é informar qual é esse separador. Porque quando a gente fala CSV, o mais comum é vírgula. Mas e se eu tenho um arquivo que tem frases complexas e no meio da frase pode ter uma vírgula? A gente pode trocar o separador, pode ser um ponto e vírgula, pode ser um ponto. Na verdade, o mais comum é vírgula e ponto e vírgula, tá, que a gente utiliza, mas a gente consegue configurar para barra, contrabarra, chaves, aí a gente tem algumas opções aí de configuração, e aí sai um pouquinho da ementa do curso, mas é uma curiosidade legal para vocês entenderem o potencial desses 4 aí pequenas informações, né? E por último, é o XLSX, que a gente conhece amplamente, famoso e querido Excel, que eu acho que muita gente aqui, não, tenho quase certeza que todo mundo aqui já trabalhou com Excel, né, não tem como fugir. Antes da gente ter um sistema, né, bem elaborado, bem firmado, bem visualizado,
antes do BI mesmo, o que a gente tinha para construir gráficos e para ter algum tipo de visualização de informações era o Excel, né? Ele já foi um dia o top de linha, o melhor tipo de arquivo para se ter, para se apresentar dados. Hoje em dia, né, ainda bem, para quem já sofreu na mão do Excel, a gente tem outras plataformas que são mais simples, mais intuitivas e que, inclusive, se autoprogramam, né? E um dos casos aí desses mais recentes é o próprio BI, né? Que de certa forma veio para suprir algumas dores que o Excel trazia para o dia a dia das empresas, tá? Aqui no nosso curso, como a gente, eu para nivelar o conhecimento, né, para todo mundo ter aí a mesma experiência, a gente decidiu que a gente, dos dados locais, a gente vai trabalhar com planilhas em Excel, que é aquilo que todo mundo tem mais contato, que eu tenho certeza que normalmente ainda deixa uma ou outra coisa do nosso trabalho numa planilha, né? Ainda tem aquele costume por ter mais familiaridade com a plataforma, por conhecer, de tanto sofrer com ela, a gente aprendeu a usar ela tão bem que para algumas coisas a gente ainda se apoia sobre ela para fazer, é super normal. Então, a gente resolveu aqui dar um enfoque, né, no Excel, na planilha Excel propriamente dita, que é esse formato XLSX, tá? Sobre os dados locais em si, a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens dele, tá? Qual é a vantagem? Ele é muito simples, sabe? É muito fácil de você utilizar. Você vai lá, consegue o teu arquivo, quer abrir o teu arquivo, simplesmente você coloca o dado, arrasta o arquivo para dentro lá do BI, carrega as informações e pode ir, entendeu? Vai utilizando, você não tem que fazer muitas configurações de acesso, é simplesmente arrastar o arquivo, ele já vai estar lá na sua plataforma, você pode já utilizá-lo, né? Outra coisa muito legal também que o próprio BI faz para a gente é a conversão de formatos. Então, se eu coloco lá um CSV, mas eu quero que me devolvam a planilha do Excel. Eu posso colocar esse arquivo em CSV dentro do BI, fazer essa fonte de dados lá e depois pedir para extrair minha fonte de dados em um outro formato. Então, assim, esse dinâmica de conversão entre formatos que a própria plataforma nos oferece, às vezes ela é muito útil. Eu tenho um JSON, mas eu não consigo abrir um JSON, eu não sei o que é um JSON. Carrega lá o JSON. Quer ver as informações? Extrai como uma planilha no Excel, extrai como um CSV, e aí até quem não conhece de um tipo de formato vai ter uma opção de visualização. Então é legal a gente ter essa dinâmica de opções e variedades, tá? Quais são as desvantagens? A primeira coisa é que esse tipo de arquivo, né, principalmente o Excel, ele, que é o mais utilizado hoje em dia dos 4, ele precisa do preenchimento manual. O que é isso? Uma vez que eu coloquei o arquivo lá, se eu quiser alterar alguma coisa, ele não vai mudar sozinho, ele não vai ter uma outra captação. Eu vou ter que ir lá ou colocar um arquivo novo para sobrescrever o antigo, ou eu vou ter que ir no arquivo que eu coloquei, alterar lá e mais uma coisa, eu vou ter que manualmente atualizar os dados, porque a outra desvantagem desses arquivos é que ele não tem uma atualização automática. Porque como que funciona? Quando eu coloco um arquivo de dado local no sistema, ele vai ter uma limitação de tamanho, que é 200 MB, exatamente porque o sistema vai fazer uma coisa que ele não faz com nenhuma outra conexão, que é copiar os dados e salvar em si, tá? Os dados de informações locais, o sistema tem que copiar e salvar em si. Ele tem até uma limitação de, no máximo, 200 MB do tamanho do arquivo, para a gente ter algum tipo de controle da carga de dados que você vai estar lá para não sobrecarregar o sistema, tá? E isso impossibilita que o sistema não há caminho, né? Você foi o caminho de informar os dados, você não ensinou para o sistema o caminho de captar os dados. Então, ele não consegue sozinho atualizar os dados que você informou para ele, tá? Então, esse é a maior, no meu entendimento, é a maior desvantagem no dado local. Ele é rígido. Se você colocou ele lá, são aqueles dados. Se você quiser alterar aquele banco de dados que você criou, aquela informação que você criou, né, aquela fonte de dados que você criou, você tem que ir lá e sobrescrever aquele arquivo inicial, apagar e colocar um novo, ou pedir para o sistema fazer isso para você. Atualiza aí com essas informações. Aí ele vai apagar o que ele tem e vai colocar um dado novo no lugar que você pediu para ele.
Então, não é automático, né? É uma coisa que você tem que ir lá e expressamente para o sistema dizer que você quer que ele faça, né? Não pode agendar nada. Aí tem outro formato, né, que é muito legal também, que é nada mais é do que o dado local com mais uma pitada de tecnologia, né, que a gente também utiliza muito. Inclusive, várias empresas hoje conhecem os formatos locais por utilizá-los em nuvem, né, que hoje o Google mesmo tem várias opções para se utilizar as planilhas Excel dele, as visualizações dele, tanto na forma do pacote Office, como na forma também online. Os formatos dos dados em nuvem são exatamente os mesmos, tá, dos formatos locais, porque nada mais é que eu vou estar falando para o meu... Acho que alguém abriu o áudio, quer fazer alguma pergunta? Não, desculpa, foi sem querer. Imagina, não tem problema. Os dados em nuvens, ele vai ser exatamente os mesmos do sistema, né? Eu só vou ensinar pro meu BI aonde ele vai procurar por atualizações. Então, eu não preciso ir lá manualmente e falar, olha, agora eu quero que você troque os dados. Não. Eu posso colocar um JSON, um XML, um CSV, um XLS e falar para o sistema, olha, sistema BI, vai lá de cada 5 horas, nesse caminho que eu te ensinei aqui, e procura e salva de novo esse arquivo, e sobrescreve o arquivo que você tem, lê de novo esse arquivo que você tem. E aí, a gente tem duas opções nesse caso, né? Eu posso tanto pedir para ele fazer isso sobrescrito, né? Eu vou falar, olha, vai lá, de tempos em tempos, e atualiza todas as suas informações. Revisa toda a planilha, pega tudo de novo, atualiza todos os seus dados, captura tudo de novo e me traz um novo. Ou eu posso também, que é uma configuração um pouquinho mais complexa, eu não vou me estender muito aqui no curso sobre ela, tá? A gente vai utilizar mais a primeira, que é uma forma de eu falar, olha, eu quero... Normalmente tem que ter uma coluna de data, tá? De data e horário, tem que ter um período lá, tem que ter uma informação de data. E eu vou falar para o sistema, olha, sistema, eu coloquei o dado para você agora, mas eu não quero que você atualize o que foi para trás. O que tiver para trás, nem precisa nem olhar. Só olha para mim as alterações nesse arquivo feitas desse horário em diante, desse horário e data em diante, tá? Isso é bom, é muito bom, porque daí vai tornar a atualização mais rápida, né? Se for a gente costuma trabalhar até com a ciência de dados, com uma carga de dados gigantesca, de milhares e milhares e milhares, até alguns casos aí até milhões de linhas, né? São arquivos de 1 terabyte, é um CSV de 1 tera que a gente tem que trabalhar, então é muito grande. E é muito útil, né, porque a gente vai trabalhar aqui com coisas de 30, 40, 100 linhas no máximo, e para a gente vai ser muito, mas quando eu estou falando de 1 tera, 1 gigabyte de CSV, 1 gigabyte de texto, é difícil mandar o sistema atualizar tudo, ele vai ficar um tempão, não há processador no mundo hoje, eu acho que só a NASA consegue fazer isso rápido, a gente vai ter que esperar aí pelo menos 1 hora, 2 horas aí com sorte, tá, para fazer esse processo de leitura de tudo de novo e atualização, né, a gente está falando aí de sistemas com milhões de linhas. Então, para esses casos específicos, trabalhando mesmo com dados em massa, a gente indica fazer essa forma. Olha, vai lá, só atualiza para mim as alterações do arquivo que foram feitas daqui para cá. E aí o que ele vai fazer? Ao invés dele esquecer o que ele tem e captar novo, ele vai comparar o que ele tem e captar o novo, tá? E aí uma coisa assim, um processamento um pouco mais leve, não é tão mais leve assim, é por isso que não compensa fazer com poucos dados, tá? Porque é uma configuração um pouquinho complexa, você tem que ter muito cuidado com as informações e com as datas que você coloca lá, e isso só vai compensar, vamos dizer assim, que você ganhe 1 segundo aí, 1 milissegundo por inserção. Eu só vou sentir a diferença se eu tiver 1 milhão de linhas. Se eu tiver 100 linhas e ganhar 1 milissegundo por linha, é um risco muito grande que eu vou estar correndo, por uma vantagem que não é tão grande, tá? Então, é importante a gente entender sempre, né? Acho que a ciência de dados passa muito por isso. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu tenho e qual é a melhor forma de eu fazer. Às vezes, nem sempre a mais complexa, a top de linha, a que vai ser mais econômica, vai adiantar para mim, porque eu vou estar colocando riscos em outros lugares.
Tá? Então, são algumas coisas assim, a gente não vai se aprofundar muito, isso é só uma curiosidade para vocês entenderem a dinâmica como funciona essa dinâmica de BI, ciência de dados, né, nessa parte. E aí a gente tem, retomando aqui na nuvem, todos os mesmos formatos, tá? A gente vai estar trabalhando principalmente, tá? Vamos trabalhar aqui com a nuvem da Google, né? Que eu acredito que hoje em dia, principalmente no nosso país, né? No Ocidente aqui, todo mundo tem conexão com a Google, já teve uma conta na Google, já teve um Gmail, já teve acesso ao Google Drive, às vezes até utiliza no trabalho, né? O Workspace da Google. Então, a gente entende que vamos começar por aquilo que é mais abrangente, tá? Sobre as vantagens e desvantagens do dados na nuvem, a vantagem muito legal, a primeira, né, que é a principal vantagem, que é a atualização automática programada. Eu ensino o caminho para o meu sistema e ele vai lá sempre atualizar os seus dados e captar novamente os dados para me informar no dashboard. Isso é muito bom. Outra coisa que é muito legal também, né, como eu acabei de citar, que é a ampla utilização. Todo mundo é familiar a uma plataforma na nuvem. Se você não utiliza o Google Drive, talvez você usou alguma coisa da Amazon, você usa alguma coisa de empresas menores, você utiliza alguma coisa do Hotmail, mesmo do Outlook, da Windows. Então, assim, hoje em dia, né, na sociedade, a gente trabalha com tecnologia, com sistemas, com informação, não consegue fugir de trabalhar com algum tipo de dado em nuvem. Então, é muito bom que o sistema consiga aceitar esses dados, tá, de diversas fontes. A gente vai ver aqui o Google Drive, mas eu vou mostrar para vocês dentro do sistema, quando for na prática, que a gente tem diversos outros tipos de conexão direta com informações de nuvens, né, e algumas possibilidades de fazer uma conexão personalizada. Nossa, isso é muito bom e é muito legal. As desvantagens. A primeira coisa, tem que ter muita cautela na formatação dos dados, tá? Isso é por uma característica que principalmente o Google Drive tem, tá? Porque o Google Drive, ele te fornece uma opção do Excel em nuvem, ele te dá uma opção. Mas esse Excel em nuvem, ele tem algumas limitações que às vezes a gente no dia a dia, que não está trabalhando com dados, não vê, tá? Algumas coisas que eles tiveram que abrir mão para poder rodar o sistema na nuvem, poder rodar o sistema online e não numa instalação na sua máquina. A principal delas é o Google na sua máquina, o seu Excel aí que você baixou no pacote Office, ele tem diversos sistemas que rodam em back, né, que rodam em background, que estão só ali para verificar qual é o padrão de formatação que você colocou, adequar isso. Inclusive, por exemplo, eu tenho 1000 linhas lá, e eu tenho uma linha só, que está um pouquinho fora do padrão. Uma linha. O Google, quando você tem o seu Excel, na sua máquina, essa versão do Office, ele não vai desconfigurar tudo. Ele vai falar, olha, a configuração é essa. Tem um item que não está configurado corretamente, então eu vou suprimir ele para você. Mas esses outros aqui, pode subir que a configuração vai estar tudo certo. O que o Google na web faz? O Excel, né, o Excel na web faz. O Excel na web, ele não tem essa forma, essa inteligência por trás que vai estar rodando em background falando, tudo bem, um item está errado, a gente pode seguir. O na web só vai aceitar se tiver tudo padronizado. Então, se eu subir um dado na nuvem e tiver uma linha que não está configurada corretamente, por exemplo, ao invés de um número eu vou ter uma frase, o Excel não vai saber, o próprio plataforma da visualização do dado, que está enviando as informações, não vai enviar isso configurado para o sistema do BI. Ele vai falar, olha, eu vi aqui e não entendi, porque não está padronizado, então eu vou te mandar tudo em branco, porque eu não sei qual é a formatação. Porque ele não tem a forma, o algoritmo rodando no background que está fazendo essa inteligência, sabe? Então ele deixa um pouco a desejar. E é por isso que a gente tem que ter muita cautela na formatação dos dados, olhar bem se eu preenchi correto, se eu não preenchi, se o formato de data está padronizado, se eu coloquei dia mês e ano, tem que ser dia mês e ano para todos, eu não posso ter um dado que não tenha isso, né? Se eu coloquei horário, tem que ser o mesmo formato de horário para todos, eu não posso ter porque o próprio Excel não vai conseguir entender.
E outra desvantagem é que a gente continua, de certa forma, preenchendo manualmente, né? A menos que a gente faça, hoje em dia, tem algumas integrações e alguns sistemas como o Python que conseguem permitir uma mineração de dados salvando numa planilha no Excel na nuvem, é possível já, mas aí não é uma coisa fácil e simples de fazer, né? Tem que ter um profissional capacitado que saiba fazer, que conheça Python, que tenha acesso ao sistema. Então é quase que um outro projeto. O plataforma por si só não faz isso sozinha. Você ainda tem que ir lá para atualizar uma informação, para alterar uma informação, tem que ir lá e preencher na mão, tá? Então, assim, a gente ainda já tem uma melhoria em relação ao dado local, mas ainda é passível de erro, ainda tem umas dificuldades e uma cautela que a gente tem que ter quando estiver fazendo a organização dos dados, tá? E aí a gente vai para o banco de dados, esse sim que ele requer, né, naturalmente, nativamente dele, um conhecimento de sistemas, né, porque uma pessoa que é leiga não sabe mexer, não sabe o que é um comando, não sabe o que é concatenar, ele tem que ter uma base ali, pelo menos de SQL, alguma coisa ele tem que saber para poder lidar com esses dados. Os principais tipos que a gente tem hoje, né, são 3, é o Firebird, que ele é muito simples de utilizar, é muito fácil ele tem muitas permissões, ele é bem livre, você consegue ter bem amplas utilizações dele, mas ele acaba não sendo tão seguro quanto os outros, exatamente por te permitir fazer praticamente qualquer coisa, tudo que você quiser, ele aceitar muita coisa, ele acaba não sendo tão seguro quanto os outros, tá? O SQL Server, ele é ali no meio termo, não é tão simples, tão fácil, né? Requer mais permissões e mais acessos que o Firebird, mas também é até que bastante seguro, tá? Até que moderadamente para a alta segurança dele, então você vai saber que ali vão estar dados que vão estar protegidos, né? E o Oracle, que foi criado para realmente grande segurança de dados, né? Você tem diversas permissões e diversos acessos, algumas coisas podem ser até encriptadas no meio do caminho, então tem bastante coisa que você pode fazer, e por isso mesmo, né, por prezar tanto pela segurança, ele acaba sendo muito complexo de se utilizar, né? Tem algumas peculiaridades que têm que ser observadas e têm que ser respeitadas quando está utilizando, tá? Mas os 3 hoje são os mais amplamente utilizados aí, inclusive são, né, os 3 que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente tem aqui até a conexão do Sigma, né, para fazer. A gente decidiu exatamente porque hoje em dia é o que se utiliza, então a gente quer fornecer para os nossos clientes sempre com essa visão de o mínimo que vai retornar o máximo, né, aquilo que você precisa ter para conseguir fazer tudo o que você precisa, e que não seja muito maçante, porque quando você começa a colocar muitas opções, a pessoa tem que aprender outras opções, tem que se familiarizar, então a gente vai focalizar sempre para fazer essa consultoria das opções mais viáveis e poder fornecer ao cliente aquilo que atende melhor ao tipo de dado e a forma como ele trabalha. As vantagens e desvantagens. Opa, esse aqui está incorreto aqui, mas eu vou alterar já, quando eu vou mandar para vocês alterado. As vantagens do banco de dados, tá? A atualização dele é em tempo real, tá? Ainda tem aquelas 2 formas, eu posso captar e atualizar todos os meus dados que eu tenho captados, ou ainda eu posso só definir um set point e só atualiza as alterações a partir de uma determinada data, tá? Mas diferente do dados em nuvem, que eu tenho que dizer para ele, ó, vai de tanto em tanto tempo lá e me atualiza. O banco de dados, ele não precisa disso. Ele é em tempo real. Eu atualizo uma coisa no banco de dados, ele já vai para o meu sistema na hora, sabe? Por ele precisar de algumas peculiaridades e alguma refinação na forma de tratar os dados, ele traz também muitos benefícios, né? E, por outro lado, né, diferente do dados em nuvens, que a ampla utilização era no sentido de familiaridade, quer dizer, é tão utilizado que todo mundo conhece e sabe usar pelo menos um pouquinho, o banco de dados, ele também é amplamente utilizado, mas através de outro viés. Não é que todo mundo sabe usar, que todo mundo sabe mexer, mas é que todo sistema tem um banco de dados e todo sistema, a maioria dos sistemas, hoje que a gente trabalha, salva as informações e atualiza elas usando um banco de dados. Então, ele é amplamente utilizado e é muito aplicável porque em tudo a gente tem um banco de dados, seja ele do tipo que for, tá? E a desvantagem, como eu citei para vocês, é essa questão de
você precisa ter uma noção de sistema para fazer a manipulação do dado, né? Por exemplo, eu criei um banco de dados lá para meu sistema, né? O sistema é meu. Eu tenho um sistema que eu criei, é um sistema meu, não é uma comprado, não tem. Então a conexão foi eu que fiz. Eu que faço, eu que montei a arquitetura do banco, eu que fiz as relações, eu que fiz tudo. E aí eu mando para o dashboard. Aí eu vou lá no dashboard e eu começo a ver que tem alguma coisa que está errada. Vamos supor que criei uma RP do financeiro do zero porque eu queria fazer. E aí eu começo a ver que a soma das parcelas não está dando total. E não é um dashboard, porque eu sei que o dashboard não está mudando o dado, ele está me apresentando o dado. Como é que eu vou fazer para alterar? Eu vou ter que ter noção de banco de dados, eu vou ter que ter noção do que eu fiz para poder ir lá e alterar as relações ou alterar as formas que os dados são salvos, né? Então, isso aí, por si só, já é uma linha, é uma régua, né? É uma régua de conhecimento aí muito pesada e muito forte, tá? Então, assim, nesse curso, eu não vou focar tanto em vocês a manipulação dos dados em banco de dados, tá? Eu vou focar com vocês a utilização de dados de banco de dados, porque é isso que vocês vão, possivelmente, né, vocês têm sistemas que utilizam banco de dados, mas eu não vou necessariamente focar aqui em como ir lá e atualizá-los e como fazer os comandos e as pesquisas, muito pelo contrário, né, porque isso não é a gente que vai estar... Normalmente não é o expert em BI, né, não é a pessoa que vai lá, né, utilizar no dia a dia, não é a pessoa do financeiro que faz o dashboard, que quer fazer um gráfico, que vai ter que lidar. É a pessoa de sistemas, é o cara do TI, então a gente tem que ter ali alguém com o conhecimento básico de sistemas e as noções de sistemas para poder mexer nisso de forma confiável, sem que atrapalhe, né, o andamento dos nossos trabalhos ou inviabilize um sistema customizado, por exemplo. Tá? Então, a gente não vai focar aqui em fazer a conexão. Vocês vão fazer mais conexões em planilhas locais e planilhas da nuvem. A conexão em SQL, em banco de dados, vou mostrar para vocês como faz, né, para ter gravado, ter essa noção, né, desse mundo, mas vocês não vão executar propriamente dito, tá? Até para a gente não ter nenhum tipo de problema e ter alguma dificuldade nesse tipo. Vocês não precisam se preocupar com isso, tá bom? E agora a gente vai chegar, né, na parte favorita, praticamente minha, né, a minha parte favorita do curso, que a gente vai para a plataforma. Eu vou mostrar para vocês agora na plataforma como conectar os dados, né, como é a cara, onde ir, como ir e como fazer. E vou apresentar também para vocês os bancos de dados que já estão conectados lá, que vocês já podem começar a utilizar, tá? E aí vou convidar vocês também a fazer mais alguns testes aí, alguns exercícios para melhorar o conhecimento, já trazer alguma possível dúvida para a próxima aula, tá? Eu gosto muito de fazer isso. Dar para vocês as opções de antes da aula poder visualizar alguma coisa ou fazer a inserção de alguma coisa, tá? Todo mundo conseguiu? Tem alguma dúvida na parte teórica? Quer fazer alguma pergunta sobre as informações teóricas? Podemos ir para a prática já? Para mim está tranquilo. Muito tranquilo também. Ótimo, então. Eu vou passar para a parte prática, tá? Eu vou aguardar, vocês querem que eu aguarde uns minutinhos para todo mundo entrar na plataforma e poder se ambientar, uns 5 minutinhos? O que vocês acham? Pode ser? Eu vou fazer o seguinte, então eu vou parar a apresentação só uns minutinhos para eu poder ficar de olho aqui no chat, tá? E aí vocês vão me avisando quando forem entrando na plataforma, e aí quando um volume legal de pessoas estiver na plataforma, eu vou continuar, porque eu acho que é importante também vocês acompanharem o que eu estou fazendo e irem explorando sozinhos a plataforma. Eu acho que é isso que vai fomentar as dúvidas e vai fomentar também o conhecimento. Pode ser? Você pode compartilhar o link novamente, por gentileza? Claro. Um segundo. Ok. Obrigada por me lembrar. Aqui, ó. Entra na plataforma, tá? Na informação aqui, vocês têm 2 documentos, tá? Um é aquele PDF com o usuário e a senha de vocês, para quem não anotou e não retomou, tá ali de novo. E também tem uma planilha de treinamento que eu vou explicar melhor como a gente vai usar daqui para frente, tá? Eu vou, então, aproveitar para configurar aqui algumas coisinhas e vão me avisando quando eu tiver conseguido acessar a plataforma.
Bom, algumas pessoas já que estão conseguindo entrar, eu vou dar sequência, então, para a gente aproveitar bastante nosso tempo, tá? Eu tive também uma saidinha aqui para resolver umas coisinhas, então, eu vou dar sequência. Se alguém tiver com dificuldade, não conseguiu acessar, perdeu o login e senha, podem me parar, tá? Que eu vou aguardar, eu vou ajudar vocês, eu reencaminho o arquivo se for necessário, tá? Vou retornar a apresentar aqui a minha tela. Perfeito. Beleza. Então, ótimo. Vamos aqui, então, para a plataforma em si. Todo mundo vendo a minha tela? Tudo ok? Beleza, vamos virar como sempre. Sim. Como vocês conseguem ver aqui, ó, quando eu acesso, né, a plataforma, a primeira coisa são aquelas configurações que a gente já tinha feito de permissões, tá? Se vocês forem ver aqui, eu vi, né, pela versão de administrador, né, o famoso livro do professor, que vocês fizeram explorações, achei bem legal, adicionaram novos recursos, novas plataformas, visualizaram, né, novos exemplos, mas, olha que legal, eu não consigo ver isso com o meu usuário que tem as mesmas permissões que vocês. Só quem consegue ver o que vocês fizeram são vocês mesmos e o usuário que está no nível hierárquico acima, né, que é o administrador de todos os recursos, tá? O que isso é bom? É bom, assim, no dia a dia, quando a gente está fazendo um dashboard, muitas vezes a gente vai revisitar ele várias vezes até se sentir confortável para compartilhar, sabe? Isso é uma coisa muito legal. Se eu começar a fazer um dashboard aqui agora e abrir, vocês só vão ver a partir do momento que eu decidi compartilhar com vocês, ó, que é esse botãozinho aqui. Então, se eu decidir, agora eu posso aqui selecionar a forma de visualização e quem é o usuário que eu quero dar acesso, tá vendo? Vai aparecer aqui as opções que dão a minha pesquisa e eu vou fornecer acesso a essa minha planilha, tá? Essa aqui, no caso, todo mundo tem acesso, porque a permissão básica de todos aqui é ver os dashboards que são colocados nessa categoria, tá? E, inclusive, se você quer... eu não quero ter que ficar compartilhando pontualmente. Simples. Cria um dashboard e move ele para a categoria que está todo mundo junto. Então, você não precisa, né? Criei numa categoria separada, vou ter que selecionar todo mundo para todo mundo poder ver? Não. Cria ele separado, deixa ele prontinho, está confortável para publicar, é isso, é a versão final, chegou num ponto que está todos os indicadores configurados corretamente, move esse seu dashboard para uma outra categoria. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e eu vou em Move. E ele fala que eu não tenho permissão, porque os nossos usuários não têm permissão de ver nenhuma outra categoria. Sabe? Se eu criasse uma outra categoria, eu poderia mover, mas como eu não tenho acesso a nenhuma outra categoria, eu não consigo mover. Então, isso é também muito legal, que o sistema ele sempre vai obedecer às suas regras. Eu nunca vou ter acesso nem de visualizar uma opção que não foi me dada a permissão. Não vou nem ver a opção, não vou nem saber. Pode ter aqui dezenas de outras categorias que vocês mesmos estão trabalhando, que têm as mesmas permissões que eu, mas que foram vocês que criaram. Se não foi me dado expressamente a permissão, eu não vou nem saber que a categoria existe. Inclusive, eu sei que para alguns de vocês aqui são tão diferentes, tem outras categorias, outras opções de visualização, sabe? Então, isso é muito legal. Aqui nesses 3 pontinhos, a gente tem todas as opções que eu posso fazer. Tornar público, que é fazer com que não precisa ter um login e senha para visualizar, né, as opções.
Editar, que é abrir aquela tela de edição, que eu consigo mover os gráficos, fazer um link que eu possa compartilhar, mas, de novo, como não é público, esse link só vai servir para os usuários que têm um login e senha e que têm acesso à categoria que eu tô compartilhando, né? Quem está vendo, quais são as visualizações que estão agendadas? Eu posso enviar o dashboard de tempos em tempos aqui no meu agendamento, e aí eu consigo ver para quem que está agendado a visualização e quando isso está agendado, tá? Informações do dashboard, a segurança, as opções que eu posso fazer com o arquivo em si, né? A versão, o histórico da versão e deletar, tá? Essas são as opções que a gente tem aqui nos dashboards. Mas hoje a gente vai dar enfoque também a mais um bloquinho desse, ao nosso próximo bloquinho, que é o bloquinho de Data Sources, tá? Que é o bloquinho logo abaixo de dashboards. Podem clicar em Data Sources, que vocês vão ver que a gente já tem configurado, só esperar carregar um pouquinho, a gente tem configurado para vocês 3 fontes de dados que eu já forneci acesso ao todo o grupo, tá? O primeiro é a versão de dados locais, ou seja, eu fui lá da minha máquina e coloquei essa planilha no Excel, então tá vendo que quando tá na opção de atualização, tá vendo? Ele me fala que não tem, que não existe, não há informação. Não tem como, porque a possibilidade de atualização não existe para dado local. Se você quiser, você vai ter que vir aqui, editar a fonte de dados e sobrescrever esse dado dentro da edição, tá? Aqui nesses 3 pontinhos, a gente tem essas opções aqui para dados locais, tá? Vocês vão ver que cada dado vão ter opções diferentes, baseadas nas possibilidades que eles têm, tá? Para um dado local, a gente pode criar um dashboard, editar a fonte de dados, visualizar a data e ver o histórico dela. É só isso que eu posso fazer com ela. Para dados já conectados em nuvem, vocês veem aqui a primeira grande diferença é quando foi atualizado. Ele tem uma informação já, que foi bem sucedida a atualização às 7 horas da manhã. Então, hoje, 7 horas da manhã, foi atualizada essa minha informação. E aqui, eu tenho já outras opções, por se tratar de uma outra fonte de dados. Eu posso também solicitar a criação de um dashboard com esse banco de dados específicos, eu posso editar a fonte de dados, eu posso visualizar as informações, e aqui começa a primeira diferença, né, que são as opções de atualização. Eu posso pedir para atualizar agora, eu quero que atualize agora, só para ver como é que está nesse momento, que eu tinha comentado na aula passada, né? Eu agendei para todo dia de manhã atualizar. Mas no meio do dia eu tenho uma reunião às 1h que eu tenho que ter o dado do meio-dia atualizado. Eu posso vir aqui e pedir para ele atualizar essa informação na mão, né? Meio que forçar uma atualização que não seja automática, tá? Eu posso mudar as configurações de atualização, né? Que eu vou mostrar para vocês quais são elas um pouquinho para frente agora. Que é os horários, como vai ser feito, aquele formato, né? Se é tudo ou se é só uma parte. Eu consigo ver o histórico de atualizações também dele. Eu consigo ver o versionamento dele também, né? Porque tem um histórico de atualizações, vai falar para mim de como foi a qualidade, de que forma foi atualizado. Quando foi atualizado, de que maneira, se falhou ou não, quando há falha na atualização, por que falhou, né? O que aconteceu que ocasionou uma falha. E o histórico de versão vai dizer sobre os dados em si, sabe? Os dados alterados e tal dado foi alterado, não sei o que, última atualização, quando foi a última modificação. Tanto que se vocês verem aqui, eu modificar uma fonte de dados não é necessariamente eu atualizar ele, porque isso aqui é uma coisa automática. Modificar a fonte de dados eu já vou falar para vocês quando eu mostrar, vou deixar vocês pensando qual é a diferença da modificação de dados para atualização de dados. Quais são as possíveis diferenças? Alguém consegue ter alguma ideia do que pode ser considerado uma modificação, mas não uma atualização? Legal, eu vou explicar para vocês, podem ficar tranquilos. E por último, tá, tem a questão do SQL. O que você está vendo aqui, de novo, a primeira coisa diferente é a informação da atualização. Ele é exatamente o oposto do dado local.
que é a conexão ao vivo, ou seja, tudo que eu alterar no meu banco vai vir para cá automaticamente e eu não tenho que me preocupar quando que foi atualizado o dado, de que forma foi, se tem ou não informação que eu preciso captar agora à tarde ou de manhã, que depois das 7, tudo que foi alterado lá na minha fonte no Drive, depois das 7 da manhã, eu já não vou ter acesso no dashboard. É isso que é importante saber. Aqui não. Tudo que for colocado o tempo todo no SQL, ele já vai puxar automaticamente, tá? E essa aqui é uma visão mais prática das 3 opções de banco de dados, tá? E a gente vai se focar agora nesses 3 botões aqui de cima e o que eles significam. Alguém quer fazer uma pergunta sobre as fontes de dados? Com licença, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do seguinte. Essa fonte de dados do Google Drive, é possível eu ter um equipamento, um aparelho, alguma coisa, alimentando essa planilha do Drive e eu estar puxando esses dados aí em tempo real do Google Drive, ou é só igual você estava falando, né? Eu tenho momentos aí onde ela... Em tempo real não dá. Tá? O mínimo que você consegue é pedir para atualizar a tua planilha de a cada 5 minutos. Tá? Você não consegue ter uma conexão ao vivo como você tem no SQL, porque é outra forma, a forma como o sistema funciona, por exemplo, no SQL, quando eu forneço para ele, né, o usuário e a senha do meu banco, e você conseguiu autorizar um acesso, esse acesso fica apto para você o tempo todo. Você acessa uma vez só, possui acesso ao SQL, não precisa ficar refazendo nenhum tipo de conexão, não tem que informar de novos dados. Aqui no Google Drive, pessoalmente, também não preciso fornecer os dados de acesso todas as vezes, eu forneço uma vez só. Só que aí tem a limitação de como o Google fornece os dados. O SQL te fornece os dados, uma vez que você tem permissão para acessar, pode acessar quantas vezes você quiser, com quantos requisitos você quiser, diretamente. O Google, não é assim que a API dele funciona. A API do Google, toda vez que eu quiser fazer um acesso e atualizar um dado, eu preciso informar um login e senha. Então, como o sistema funciona? Ele pede para você qual é o login e senha, e aí, toda vez que ele tem que atualizar, ele entra no Google Drive, informa as credenciais que você passou para ele, e aí capta os dados. É por isso que tem esses 5 minutinhos de latência, que é mais ou menos o tempo que demora... Não, aqui é mais ou menos o tempo, é mais rápido que isso, mas é um tempo de segurança, tá? Para não sobrecarregar o sistema. Tá? Então, você vai lá, faz um pedido, né, faz uma requisição da credencial de acesso, ele vai informar aquilo que você disse que são suas credenciais, vai ter uma latência em que a API do Google vai analisar aquilo e vai te dar o ok ou não ok, e aí você consegue atualizar. Tá? Mas o que é possível, sim, dentro da sua possibilidade, é que eu faça, né, uma máquina, um objeto, alguma coisa, atualizar essa minha planilha do Google Drive automaticamente, e a cada 5 minutos eu mando atualizar meu dashboard. E aí eu vou conseguir, não em tempo real, mas ali de 5 em 5 minutos, ver o que está acontecendo. O que na prática acaba se tornando, né, para a gente, nossa velocidade humana, acaba se tornando em tempo real, né, porque dificilmente, se der algum problema, a gente vai conseguir ter alguma decisão ou ter algum tipo de ação em menos de 5 minutos. Então, para a gente mesmo, já para poder lidar com os dados, esse tempo acaba sendo sentido como tempo real, mesmo que, de fato, né, falando aí na linguagem técnica, não seja, tá? Deu para entender como funciona? Mais alguma dúvida? Perfeito, muito bom. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, sim. Uhum. Hoje eu utilizo o Sigma PDCA ativamente. Eu efetivamente preciso continuar utilizando o Sigma PDCA para utilizar essa plataforma? Preciso substituir ou continuo utilizando o Sigma PDCA e vou acessar o banco de dados? Se eu posso acessar o banco de dados, você poderia colocar como um exemplo para nós? Claro, claro. Inclusive, esse dado SQL aí, ele é um dado nosso de demonstração que vem do Sigma, tá? Ele é um dado de OS do Sigma que a gente está puxando uma tabela do Sigma e trazendo para cá.
tá? E sim, o que é o BI? O BI, ele é, de novo, captação e visualização de dados de uma forma organizada. A alimentação das informações ainda é feita pelos outros softwares que você tem paralelos a ele, né? Que são os que estão trazendo. Como, por exemplo, o Sigma. O Sigma é o software que está já feito as pesquisas e está programado para mexer no banco de dados. Então, toda aquela atualização manual que eu disse que a gente tem que fazer quando o software é nosso e a gente criou, o Sigma está programado para fazer sozinho. A gente colocou lá nas pesquisas as informações que ele precisa fazer, onde ele tem que ir para salvar um novo dado, como ele salva esse dado, os formatos, ele já está pronto. Então, você continua utilizando o Sigma para utilizar, né, a forma como você quiser no sistema, você vai lá e alimenta os dados, insere uma nova OS, abre uma OS com aquela tela interativa, uma coisa mais próxima e mais simples de se entender. Mas o que o Sigma está fazendo no final das contas? Fazendo um monte de buscas e um monte de relações entre tabelas do SQL. E aqui no BI, você só vai captar essas informações já organizadas, vai escolher quais tabelas você quer ter, inclusive podendo combinar tabelas diferentes dentro da plataforma, né, para relacionar elas, e aí continuar utilizando normalmente, tá? Você queria um exemplo em que sentido, assim, para ver se eu posso te mostrar agora ou se eu seguro para mostrar todo mundo junto? O que você gostaria de ver, assim, funcionando? Eu acharia interessante se a gente pudesse ver como é feita a integração, para eu buscar essas informações e como eu vou extrair elas para o BI. Beleza. Essa integração eu vou mostrar aqui, já nesses 3 botões, é esse botão aqui que a gente faz, eu já mostro para você como fazer, tá? Então, vamos esperar um pouquinho, vou ver só se tem mais alguma dúvida e eu já mostro para você como faz essa configuração, tá bom? Perfeito, obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta sobre o banco de dados ou eu já posso mostrar como é que faz a conexão propriamente dita? Beleza, então, vou considerar como todo mundo entendeu, tá tudo certo, eu vou passar, então, dando os exemplos, tá? Aqui a gente tem 3 botões. Eu vou começar falando dos que tem menos assunto, para no final a gente falar desse de fato, que é o mais complexo e é o que mais interessante, que é como criar uma fonte de dados. Esse primeiro botão, ele permite que eu combine 2 fontes de dados. Eu vou entrar aqui, um nome para isso, e eu vou selecionar 2 fontes de dados que eu já tenho, e usando noções de sistemas, né, de inteligência de software, de ciência de dados, eu vou fazer uma concatenação através de... São palavras agora difíceis, tá, gente? Concatenação através de uma append de informações. Então, assim, essa parte de combinar 2 fontes de dados, ela precisa, de novo, daqueles conhecimentos de SQL, conhecimentos básicos de sistemas, tá? Que a gente não vai dar enfoque. Eu só queria deixar claro para vocês que há, sim, a opção de eu pegar 2 dashboards, 2 fontes de dados diferentes e combinar ela, né, fazendo o mapeamento das colunas, né, dizendo o que é referente a qual informação para elas poderem se mesclar e poder utilizar 2 fontes de dados diferentes numa única data source, né, que é fonte de dado também, mas num outro sentido. Uma são 2 conexões de dados numa mesma fonte de dados, né. Eu vou poder buscar essas informações no mesmo local, mesmo vindo de 2 conexões diferentes, tá? Aqui eu consigo visualizar quais são as contas, quais são as credenciais que estão ativas, ó. Vocês veem aqui que eu tenho uma credencial, né, do Google Drive que está ativa. E aí, conforme eu for colocando todas aquelas 120 opções que a gente tem, ele vai mostrando aqui quais são as credenciais que estão salvas. E é por aqui que eu faço a edição e a configuração dessas credenciais, tá? Eu posso reautorizar, que é fazer o quê? Refazer a conexão, tá? Porque às vezes o que acontece? A própria API do Google, quando você faz muita requisição em sequência, ele acaba desautorizando a sua conta a fazer requisição, porque ele entende que isso pode ser algum tipo de bot, algum tipo de problema, então ele vai trancar ali, ele vai falar, opa, tem alguma coisa errada, e vai falar, ó, essa sessão aqui que você estava aberta, essa conexão que você tinha, eu automaticamente bloqueei, porque eu acho que é fraude. Então, a gente pode vir aqui e falar, olha,
autoriza de novo, não é fraude, sou eu mesmo que estou com as minhas credenciais, aí você vai vir aqui, você vai abrir aquela tela de login da conta do Google, né, vai pedir para eu selecionar qual conta eu quero, e aí eu vou reautorizar essa mesma conta, vou informar de novo o login e senha, e eu vou permitir, falar para a API do Google expressamente que, olha, não, foi eu que pedi, sou eu que estou pegando os meus dados, você não pode me bloquear, tá? Isso é uma coisa que a gente pode fazer aqui pelo próprio BI também, diretamente, tá? Pode editar a fonte de dados e pode deletar ela, a conexão, né? Eu posso editar, eu troquei a senha do meu e-mail, eu vou aqui, vou editar e vou informar uma nova credencial de acesso de senha, ou eu posso também reautorizar e informar a minha nova senha, tá? Então, isso aqui é importante para fazer o gerenciamento das minhas credenciais que eu estou fornecendo para o BI, né? Que o BI vai utilizar naquela hora que ele estiver atualizando os dados para informar a API do Google para me fornecer as informações. E agora vamos, então, para o grande momento, né, que é a fonte de dados. Se vocês quiserem, vocês podem me acompanhar. De novo, eu não vou fornecer para vocês exatamente todas as credenciais do SQL, tá? Mas quando for local e drive, vocês vão poder utilizar. Eu peço que utilizem daí, quando a gente for fazer o dashboard de fato, utilizem essa conexão já em SQL, tá? Para a gente poder, porque a gente tem como, fornecendo a vocês as minhas credenciais, eu vou estar dando acesso a vocês a todos os bancos de dados que a gente tem aqui na rede industrial, porque eles são salvos no nosso SQL Server, né, e até por segurança, acho que a gente entende que eu não posso fornecer essas informações diretamente a vocês como login e senha. Mas são informações que eu vou dizer para vocês onde conseguir, como conseguir, quem pode te informar, tá, para você ter acesso àquilo que é especificamente de vocês. Inclusive, cliente Sigma, né, o Sigma SaaS, por exemplo, a gente tem acesso às conexões, então a gente vai fornecer essa conexão do SQL automaticamente nativa quando completar o sistema. E também, quando for uma instalação local, nós fazemos também essa configuração, mas aí quem vai fornecer para a gente as credenciais de acesso é o cliente, porque a infraestrutura, o setor de infraestrutura de TI, de uma empresa, quem define quais são essas credenciais, e por uma questão de segurança, elas devem se manter sigilosas, tá? Então, a gente quer criar uma fonte de dados, seja ela qual seja, eu vou apertar esse botãozinho azul, que está Create Data Source, que é criar uma nova fonte de dados. Eu vou apertar esse botão azul no canto superior direito da minha tela, para quem não está acompanhando a tela, está fazendo junto comigo, eu vou tentar ser o mais descritiva possível, tá? E aqui, a gente tem a primeira opção, ele vai nos mostrar todas as conexões automáticas, então, para cada bloquinho desse aqui, eu só preciso informar as minhas credenciais de acesso, que o BI já está integrado com a API para informar só as credenciais e pegar de volta o que você quiser, tá? Alguns, como, por exemplo, né, esse aqui, como o ODBC, ele é uma conexão de banco de dados que você consegue estruturar aquilo que você quiser, tá? Você consegue montar uma estrutura, ele vai um pouquinho mais baixo nível, como a gente chama, tá? Que permite algumas outras coisas, inclusive a gente faz várias conexões do Sigma usando essa funcionalidade, tá? Porque ele nos dá acesso a algumas informações, principalmente do Firebird, que a gente consegue recuperar por ele. Então, essa aqui é uma daquelas conexões que são diretas, mas o serviço que a gente se conecta é um serviço provedor de outros. Então, aqui eu já tenho um potencial muito grande para conectar diversos outros bancos de dados que eu queira. Tá? É por isso que a gente tem 120 conexões, né, que uma conexão é uma credencial, que eu vou lá no site e vou fazer, isso aqui com potencial de milhares, porque algumas dessas conexões me fornecem serviços de outras conexões, tá, de adaptação. Alguns desses serviços são serviços de fornecimento de informações, então isso é muito legal. E eu vou começar criando para vocês o mais simples, tá, que eu vou criar uma informação de Excel. Eu vou aqui e vou colocar um dado local. Quando eu selecionar, ele vai me pedir o nome, a descrição e o arquivo. É muito simples. Eu vou colocar aqui teste, descrição, teste, pode ser, né, teste 01, e aí eu vou informar o arquivo que eu quero. Que eu vou informar que é essa aqui, a planilha de treinamento que eu quero que ele suba. E aí eu vou selecionar, né, qual é a forma de importação. Eu quero importar
todo, né? Eu quero importar tudo que tiver nessa planilha, ou eu quero só as tabelas, né? Porque, por exemplo, eu posso ter, né, num worksheet, diversas telas de diversas tabelas, né? Que são várias abas, né? Cada aba ali é uma tabela. Então, eu posso pedir para selecionar todas as abas. Ou eu posso pedir que eu quero que entenda uma aba como uma coisa separada. Entenda uma aba como um arquivo por si só, entre aspas, né? Então, me traga apenas as tabelas separadas para eu poder verificar aqui e escolher qual que eu quero usar, tá? Normalmente, a gente vai pedir para fazer dessa forma aqui, porque eu ainda consigo fazer a divisão entre tabelas, ele me dá a opção ainda, só que a diferença eu vou ter que fazer na mão. E uma coisa que a gente aprende muito na ciência de dados é que faça na mão, quando for possível, que te dá a permissão de verificar se os seus dados estão saudáveis, se você não fez alguma coisa na informação que pode vir incorreta. Então, é importante a gente poder ter essa visualização aí do que eu estou fazendo, né? De quando for possível. Quando não for possível, que grande parte das vezes não é, a gente não faz. Mas aproveitem quando é possível, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre essas opções aqui? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Ótimo. Aí depois, né, que eu informei o nome, a descrição, que é um fator opcional, disse aonde ele tem que buscar essa planilha, né, esse arquivo, eu vou lá embaixo e aperto um Connect, que é o botão azul. E aí ele vai me dar, tá vendo, ó, aquela opção de escolher as tabelas. Então, aquilo que eu pediria para ele fazer automático, ele vai me dar aqui a opção de escolher tabelas e colunas que eu quero. Por exemplo, olha, a coluna scanner está em branco, então eu não quero trazer ela. Automaticamente ele me mostra como vai ficar o meu dado que eu vou buscar. Então eu vou aqui, né, selecionei o que eu quero, limpei o que veio vazio, o que eu não quero visualizar, aperto novamente o botão Connect azul. Aí ele vai me abrir o editor, né, que é o designer de fonte de dados. E aqui, o que é importante a gente fazer? Ele vai me dar aqui a lista de tabelas que eu tenho. Eu vou clicar e arrastar. Eu também tenho a opção de, ao invés de fazer isso manual, fazer em código, tá? Quem tem conhecimento aí pode pegar e fazer em código, dizer a tela tal. Aqui o código, no que ele se diz aqui, é muito baseado naquelas questões de comando em SQL, né? Então, você tem que ter um conhecimento de linguagem de programação. Mas não conheço, não quero fazer, não se preocupe, você pode só clicar e arrastar, e vai ter uma visualização total, ó. Aqui eu consigo ver quais são os nomes, os títulos das minhas variáveis, né, que é o nome da coluna. E aqui eu consigo visualizar todos os meus dados. Aquela visualização inicial me dava só os 10 primeiros, porque ele era um preview, só para eu ver ali a formatação, como é que estava. Aqui, de fato, eu consigo ver todos os dados que estão vindo para mim, com item por item, tá? Uma coisa muito importante para você se atentar são esses quadradinhos menores aqui, tá? Eles representam como o sistema está entendendo a sua variável. Por exemplo, quando tem um número aqui, ele está me dizendo que ele está entendendo que o código de OS é um número. Então, ele vai tratar, então eu vou ter que opção, que isso vai me diferenciar? Eu vou poder somar o número de OS, eu vou poder fazer conta, eu vou poder criar média, eu vou poder fazer isso, fazer aquilo, mas aí que tá. O número da OS é, de fato, um algarismo numérico? Eu quero somar, eu quero fazer 1190 mais 1196? Não. O código da OS não é um número, é um código, então ele é uma palavra que tem que ser respeitada e que não pode ser somada, não pode ser alterada. E como a gente faz essa alteração do entendimento da plataforma? Eu venho na configuração, vou aqui em opções, eu posso renomear, né, a coluna, ou eu posso mudar o tipo de coluna. E ao invés de número, eu vou falar que é uma frase. Tá vendo? Ó, ele manteve os mesmos valores, mas configurou de uma outra forma. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai respeitar esse número como uma entidade, como uma palavra. Ele não vai somar uma palavra com outra.
Se eu somar esses dois aqui, ele não vai me dar 1.190 mais 1.196. Ele vai me dar 11901196. Porque é a forma como ele soma duas palavras, é colocar uma na frente da outra e formar uma frase. Então, isso é importante a gente visualizar se o sistema, né, porque ele automaticamente detecta o formato e te fala o que ele acha que é, mas é nesse ponto que é importante que eu garanta que ele entendeu certo. Porque às vezes parece um número, mas na verdade é um código. Parece um código, parece uma palavra, mas na verdade é outra coisa. Parece uma data, que é essa outra opção aqui, mas eu quero que seja uma frase, eu não quero que seja uma data. Não é assim que eu quero entender, tá? Quando você tem datas, você tem também algumas outras opções, só que só as opções datas conseguem fazer. Por exemplo, eu consigo extrair só um mês de uma determinada, eu consigo verificar por mês, por dia, por ano, eu consigo trabalhar, né, fazer alguns filtros de data e fazer a soma de data e a soma de horas, que é diferente da soma matemática comum, né, dos algarismos numéricos. Então, essa forma de entender é muito importante que quando é uma data, de fato, eu informe para ele que é uma data. Porque em muitas coisas, datas e strings, eu vou poder fazer as mesmas coisas, porque string, né, que são frases, que são palavras, é o modo mais comum, né, é o que aceita qualquer informação. Mas tem coisas que só um formato de data consegue fazer para mim, tá? Fiz aqui, verifiquei todos os meus dados, aqui eu tenho mais uma chance, ó, de tirar, tá vendo? Eu posso tirar colunas aqui também, só clicando nesse olhinho e colocar de volta, tá? E aí eu tenho as opções aqui de editar a conexão. O que é esse editar conexão? É aquilo que eu falei para vocês, eu posso mandar sobrescrever. Se eu vim aqui e falar para eles procurarem um outro arquivo, ou procurar o mesmo arquivo de novo, mesmo estando no mesmo lugar, ele vai sobrescrever. Então, se eu atualizei alguma coisa na mão, ele vai puxar para mim por aqui, tá? Terminei, visualizei tudo, sobrescrevi quando eu quis, tá tudo certo, eu vi que eu não tenho nada em branco. Eu posso vir aqui nesses 3 barrinhas no canto superior direito, salvar e sair. E pronto. Eu acabei de configurar uma planilha, uma fonte de dados local, tá aqui salva, e tá aqui eu já posso utilizar, tá? Então, e se vocês notarem, o que eu criei para mim, só eu consigo ver. Então, se vocês criarem informações para vocês, ou conectarem no Drive, por exemplo, com a conta de vocês, mas ninguém do curso vai conseguir ver, ao menos que entre no seu usuário de fato e visualize os dados, tá? Assim como tudo que eu coloco, eu só vou compartilhar quando eu quiser, quando eu deixar, quando eu permitir, como com o dashboard, com a fonte de dados é a mesma coisa. Se eu não dizer expressamente quando eu estou criando que todo mundo tem acesso, se o administrador não for lá e falar que todo aquele grupo tem acesso, o que o usuário criar só fica para ele permitido, até que ele diga o contrário, tá? Então, aqui a gente conectou uma fonte local. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta nesse ponto, que daí eu vou passar para a fonte do Google Drive. Não? Tudo certo. Esse aqui é bem simples mesmo, eu acho que todo mundo aqui já está adaptado, né? Quando usa o Drive, é mais ou menos a mesma coisa ali naquele inicial, né? De falar onde é que está o caminho, de procurar o arquivo. Então, esse é o mais simples que a gente tem. Agora, eu vou aqui de novo em Create Data Source, e eu vou agora conectar com uma conta, eu vou informar aquelas minhas credenciais, tá? Então, eu vou aqui, eu vou pesquisar por Drive. Quando eu pesquiso a palavra Drive, em todas as opções que tem o nome Drive, ele já vai me trazer, tá vendo? Então, tem Google Drive, OneDrive e Pipe Drive, que são 3 opções de nuvem. Só que se eu colocar aqui Cloud, você vai ver que tem várias outras opções de nuvem também, ó, tá vendo? Todos esses aqui, então, assim, não é porque eu estou falando do Google Cloud ou do Google Drive que a gente vai usar só o Google Drive, tá? A gente tem várias outras opções que a conexão é muito similar uma com a outra. Tá, mas eu vou focar no Google Drive aqui porque os workspaces hoje, a maioria está com o domínio da Google, então a gente tem mais abrangência, tá? Selecionei aqui o Google Drive, coloquei o mouse em cima, pertence Select. Vai abrir para mim o seletor de contas, tá vendo? Eu vou ter que selecionar qual conta eu quero. Ah, e o que é importante aqui?
A conta que eu selecionar tem que ser a conta de origem do arquivo. Não adianta alguém ir lá e compartilhar um arquivo comigo e eu querer procurar aqui. Eu vou precisar conectar a conta de origem do arquivo. Porque quando você compartilha um arquivo com alguém, para o Google Drive, você não está compartilhando os direitos de posse daquele arquivo. Então, se alguém quiser, se alguma para API acessar, para você ter acesso à informação, só acesse se você estiver acessando com a credencial de quem criou o arquivo, do dono do arquivo. Mesmo que eu tenha lá, seja editor do arquivo, esteja compartilhado comigo para eu poder deletar o arquivo se eu quiser, só quem pode passar isso pela API é quem é o dono do arquivo, tá? Isso é muito importante. Então, vamos aqui usar o exemplo, né, que não tem nenhuma conta conectada, eu vou conectar uma conta nova, vou ali embaixo naquele maisinho, vão ter várias opções aqui, eu vou selecionar qual é a conta que eu quero conectar. Ah, tá, eu não pude, porque eu tentei conectar com uma conta fora da organização, tá? Como aqui eu só disse que a gente só pode usar, nesse momento, contas que tenham exceção rede industrial, então ele não tá me deixando, tá? É por isso que eu forneci para vocês as fontes de dados, tá? Para a gente não vão ter agora ter acesso às informações restritas e sigilosas de vocês, tá? Porque como estão dividindo senha, se acontecer alguma coisa, a gente não quer ter nenhum tipo de problema, tá? Então, só pode se conectar com todas as redes industriais para a gente ter esse controle. Mas quando vocês estiverem utilizando a plataforma, vocês vão ter mais opções de acesso, tá? De opções de visualização de dados, tá? Esse é só fechamento que a gente fez por segurança, tá? Então, eu vou refazer com vocês. Eu vou vem aqui, maisinho, conecta uma nova conta. Vai aparecer todas as contas que estão conectadas na minha máquina. Eu vou selecionar a conta que eu quero conectar, que eu quero informar as credenciais para o sistema. Como essa conta que eu quero informar a credencial, eu já estou logada, o Google Chrome, quando eu faço isso aqui manualmente, automaticamente encaminha as minhas credenciais para o BI. Então, eu não sou obrigado sempre a dar o meu login e senha. Se eu tiver logado no meu Google Chrome, por exemplo, o Google Chrome vai fornecer em background as credenciais permitindo que o BI tenha acesso a isso, tá? E aí eu tenho que fazer a permissão. Ele vai me perguntar, você tem certeza que quer permitir que esse aplicativo tenha acesso às suas informações? Aí eu vou aqui, vou em permitir, e ele vai conectar o dado. Agora aqui, para mim, vai ter a opção de colocar um nome, ó. Eu posso deixar esse nome que tá, eu posso alterar, comercial signo, eu posso colocar que era só comercial, ou o nome de alguém, se for a conta de uma pessoa, né? Vou aqui dar um next, e agora vai estar aqui, ó, o primeiro, que já estava conectado, e o segundo, que eu quero conectar, tá? Eu vou selecionar o primeiro, porque o arquivo que eu quero buscar é esse primeiro, que é o dono, tá? Mas vocês podem daí ver como funciona o sistema de autorização de uma nova conta. Seleciono a conta que eu quero, vou em Connect. Aí ele vai abrir aqui para mim, ó, todas as informações, todos os arquivos que são compatíveis, tá vendo? Até alguns que são X, que é o XLSX, alguns são em XLS, que é uma versão mais antiga do Excel, né, que é a extensão antiga do Excel, mas todos os arquivos que forem compatíveis vão estar aqui. Como eu só tenho arquivos compatíveis Excel, é só o que ele vai me mostrar. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um nome nessa minha fonte de dados. Tá? Deixa eu ver, já tá. Se o nome, não pode ter que ser um nome novo, tá? Não pode ter duas fontes de dados com o mesmo nome. Ele tem esse bloqueio. Aí aqui eu posso clicar para colocar uma descrição, tá? Aqui nessa janela de conversação, eu vou selecionar onde está meu arquivo e vou conectar. De novo, aparece o tipo de importação, né? Se eu quero importar tudo, ou as tabelas. E esse botão aqui, ó, o Refresh Settings, ele vai me mostrar a janela para configuração do sistema. Tá? Só um momentinho. Aí, nessa janela aqui, tá? Eu vou conseguir. Primeiro eu vou escolher que tipo de atualização que eu quero. Eu quero uma atualização todas as horas, ela vai ser diária, ela vai ser semanal, vai ser mensal.
como é o tipo, tá? E cada uma aqui vai mudar as opções das ocorrências, tá vendo? Ó? Eu posso selecionar minutos, ó, no mínimo são 5 minutos, né? De 5 em 5 minutos, que é o que ele está falando aqui. Eu posso selecionar por dias, ó, ocorre todos os dias de semana, final de semana não trabalho, não mudou a informação, não quero atualizar, posso informar isso também, tá? Não quero que seja todo dia, quero que seja a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada 4 dias. E aqui embaixo, sempre vai ter uma frase dizendo, resumindo para você, o que é que você escolheu. Então, é sempre você ter, será que eu fiz a configuração correta? Eu confirmo aqui, tá? Posso também semanalmente, escolhendo os dias da semana, né, especificamente quais dias eu quero, e mensalmente. Aí eu consigo, o primeiro dia de cada um mês, o primeiro dia a cada 2 meses, o segundo dia a cada 2 meses, ou ainda, o primeiro dia de cada um mês, o último dia, ou último dia de semana, último dia de final de semana, eu posso assim, então a gente tem aqui uma gama completa de opções de como eu posso configurar a minha atualização que vai atender caso a caso, né? Muitas vezes a gente tem um dashboard que ele é o dashboard de fechamento de mês. Só compensa para mim fechar o mês no último dia do mês, ou no primeiro dia do próximo mês. Então eu posso selecionar isso aqui, tá? Eu vou deixar aqui a cada 5 minutos, né, que é o mínimo, para vocês verem como funciona. Eu posso selecionar quando vai começar, então aqui está começando, no momento que eu abro essa configuração, ele coloca o data e o horário de quando eu abri a configuração. Mas eu posso alterar, eu quero que seja feito não no horário que eu abri, mas eu quero que comece a contar a partir das 6 da manhã. No horário anterior ao que eu coloquei o dashboard. Isso não tem nenhum problema. O que ele vai fazer? Ele não calcula, ele não tenta fazer no passado, não é possível, como ele funciona. Ele faz o cálculo, né? Ele, desde a hora que você informou, ele vai calculando e ele vê qual é a próxima hora possível. E a próxima hora possível vai ser daqui às 11h35, né? Que diz desde as 6 horas da manhã, de 5 em 5 minutos, o próximo horário que vai bater com o que eu pedi é o das 11h35, tá? Eu posso escolher quando parar de atualizar, eu quero atualizar, a partir do dia tal eu vou estar fechando essa planilha, eu vou entrar de férias, e vai ser parado, não vai ser continuado, aquele dashboard não vai ser alterado. Eu posso vir aqui e pedir para que no dia tal pare de atualizar. Quando eu retornar, eu retorno a atualização. Isso pode acontecer com férias coletivas, eu vou desligar o meu servidor, ele não vai estar ligado. Eu não quero que o sistema fique tentando fazer a atualização, forçando a atualização de uma coisa que não vai estar funcionando, tá? Então, a gente pode, inclusive, configurar isso. Aqui embaixo tem esse botão que é habilitado. Eu posso configurar tudo e desabilitar, falar, vou deixar tudo configurado aqui, e aí quando eu quiser que de fato comece, eu vou habilitar. Então, é muito importante que quando você configurar tudo, garanta que esse seu refresh setting está habilitado, porque como a gente faz uma atualização, eu configurei tudo, eu não quero mudar a configuração, eu só quero que pare de atualizar. Eu nem vou mexer nisso aqui, eu só vou aqui apertar um botão e vai parar de atualizar, tá? Aqui embaixo tem 2 opções. A primeira é a opção de enviar uma notificação. O que é isso? Aquele e-mail que a gente configurou, que eu falei na aula passada, que disparava alertas para os e-mails. Então, quando der falha na atualização, que a BI mandou a requisição para a API da Google e a API da Google não deixou. Trancou. Ele falou, não vai, porque eu acho que você é um bot, você está roubando meus dados do meu cliente, por proteção eu vou bloquear você. Isso é avisado para você. Você recebe um e-mail avisando, olha, dashboard, data source tal, na hora tal, no dia tal, da conta tal, foi proibido de atualizar e falhou a atualização do sistema. Tá? Então, você consegue já ver se deu algum problema, deu uma falha no sistema, você pode já correr no BI e reautorizar lá, né, fazer aquele procedimento que eu mostrei para vocês, para voltar a utilizar o sistema, tá? E é importante saber também que esse botãozinho aqui é automaticamente desligado se por 5 vezes consecutivas falhar. Então, eu tentei fazer uma vez, deu 6 e 5,
eu tentei, falhou, mandei notificação. 6h10, eu tentei, falhou, mandei notificação. Quando der lá 6h25, eu tentar de novo e falhar, eu vou parar de tentar. Porque daí eu vou dar tempo para você, ó, vou usar, ó, parei de tentar, ele vai avisar para você, olha, tentei pela 5ª vez consecutiva, não deu certo e eu parei de atualizar. Você precisa entrar aqui e ver o que está acontecendo para fazer a correção, tá? Exatamente para uma forma do sistema não ficar se sobrecarregando, tentando infinitamente fazer uma conexão que às vezes você nem quer fazer, né? Você vê lá, dashboard tal, falhou, não, eu nem estou usando mais aquele dashboard, deixa ele sozinho mesmo se desligar e eu já não preciso me preocupar com isso, tá? Então, é uma facilidade e uma forma de inteligência que o sistema tem, tá? Tudo configurado aqui, tá tudo certinho, vi que é isso a hora que eu quero, o jeito que eu quero, acaba quando eu quero, tá habilitado, viu meu textinho aqui, é isso mesmo que eu quero. Eu vou aqui no botão azul e vou em agendar, tá? Aí vai aparecer aqui, ó, aquela frase que ficava pra gente, vai aparecer aqui do lado, me dizendo que quando vai acontecer, de que forma vai acontecer. Aí eu venho aqui, dou um select, né, para eu dar o próximo passo, que é isso mesmo, é essa planilha com esse nome, e ele vai me mostrar a mesma coisa que o outro, né, que eu selecionei para ele buscar para mim, não por tabela, mas por workspace, né, por todo as opções. De novo, eu vi aqui, ó, que tem uma opção que está vazia. Abro aqui, desmarco a coluna que eu não quero. Sumiu. Agora eu posso conectar. É isso que eu quero. Aqui, ele vai abrir novamente aquele editor de data source, eu vou puxar, mesmo processo, verifiquei de novo, ó, código da OS, ele está falando para mim que é um número, mas eu não quero que seja um número, eu quero que seja uma string, porque eu não quero somar, tem que ser um código, é uma palavra, de fato, esse numeral não é uma soma, é uma palavra. Aqui eu tenho a opção de editar a conexão, né, que eu posso aqui sobrescrever o arquivo, alterar o arquivo, por exemplo, eu fiz um arquivo de teste e agora eu quero mudar para outro que é o arquivo oficial. Eu não preciso conectar outro dado, né? Porque minha planilha está montada já, minha planilha está buscando tudo certo, o meu dashboard está montado com um data source, se eu colocar outro, eu vou ter que refazer a conexão, não quero fazer isso. Eu posso vir aqui, desde que as colunas tenham o mesmo título, e alterar o arquivo que eu quero. Agora eu quero um outro arquivo, eu não quero mais que seja esse primeiro, eu quero que seja o segundo. Desde que não se altere esses títulos aqui, né, essa parte de cima, as informações aqui de dentro não tem problema nenhum, tá? Ele consegue automaticamente fazer essa conexão já com já com o dashboard pronto, tá? E você já consegue continuar usando sem ter que reconfigurar o dashboard ou refazer os gráficos, tá? Aqui tem esse botão de novo, vai abrir aquelas configurações de atualização que eu falei para vocês, tá? Que também é possível fazer aqui no editor. Tá tudo certo, é isso que eu quero, eu tenho certeza que são esses dados que eu quero, da forma, do formato de dado que eu quero, com atualização do jeito que eu quero, e eu vou mandar salvar. E aí, automaticamente, de novo, lá nas minhas fontes de dados habilitadas, ele vai... Tá vendo? Me fornecer aqui, vai me mostrar que está conectado e só eu vou conseguir ver. Porque, de novo, eu sou a dona, né? Esse aqui, como a gente está compartilhado, o dono é a estrutura. Esse outro, como eu sou eu que criei, é só eu que consigo ver. A menos que eu venha aqui e eu permita que mais alguém veja. Né? Ó, tá vendo que quando o dado não é meu, quando a opção não é minha, eu não consigo mudar isso. Agora, quando a informação é minha, eu consigo configurar quem vai ver. Tá? Então, isso são umas opções legais. Agora, por último, e não menos importante, a gente vai conectar, eu vou mostrar para vocês como faz a conexão do dado SQL, tá? De novo, aquele mesmo botão, criar fonte de dados, e aqui eu vou pesquisar por SQL, né, que é a palavra-chave, e aí vai me trazer tudo que trabalha com a tecnologia SQL, né, ó. E aí, né, o que a gente vai estar utilizando agora é esse aqui, que é o SQL Server, que, de novo, ele não é nem tão fácil e tão abrangente quanto o Firebird, mas também não é tão inseguro.
E não é tão seguro quanto o Oracle, mas também não é tão complexo. Então, ele está ali no meio termo que vai nos dar a segurança necessária e permitir que a gente faça o que a gente precisa. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, e seleciona esse primeiro. Esse segundo, ele não é para você puxar dados de fato. É para você puxar estatísticas das transmissões de dados. Eu quero saber qual é o volume de dados que eu estou transmitindo pelo meu servidor SQL Server. Então, são informações analíticas do SQL Server. Não é, de fato, acessar um dado, tá? Não é um serviço de acesso, é um serviço de análise do meu tráfego, dos meus dados, tá? Então, como um pouquinho de cuidado para selecionar o correto. Tem que ser esse primeiro aqui, que não tem esse serviço de análise escrito embaixo, tá? Selecionei aqui o meu SQL. Ele vai me pedir, não é complicado, tá? Ele vai pedir para eu dar um nome, vai me pedir uma descrição, e aqui ele vai me pedir o servidor, tá? Que eu vou dar para fornecer para ele qual é aquele código, né? Esse é o nosso aqui, né? Que a gente utiliza, e que o TI de vocês vai ter que fornecer, tem essas informações todas, tá? Todas essas aqui. Eles têm que fornecer para vocês, mas o que a gente precisa de fato são esses 4 aqui que são os principais campos, tá? O nome do servidor, que é, né, qual é o caminho, né, qual é a informação, como eu posso falar? Qual é o site que eu tenho que acessar para poder acessar esse meu dado SQL, esse meu servidor SQL? Qual é o domínio do meu servidor de SQL? Aonde que ele está instalado no sistema, né, da internet, nas redes de internet? Aí pode ser uma rede, né, que está realmente na internet, está hospedado na internet, ou pode ser uma rede local, tá? Mas aí é importante que você respeite isso na hora de configurar, esteja conectado na mesma rede e tudo mais, tá? É importante avalizar, mas isso aqui é tudo que o seu TI vai te informar, ele vai ter essa informação, ele lida com isso todos os dias, ele vai poder te fornecer, tá? Esse nome do servidor que você está utilizando. A forma de autentificação, também o seu TI vai saber se ele está utilizando a autentificação via Windows ou via o SQL Server propriamente dito, tá? Essa aqui é a nossa opção, tá? Aí, ele vai pedir para você as credenciais de acesso. Qual é o nome e qual é a senha, tá? E aí você vai informar para ele aqui, de novo, todas essas informações o seu TI tem que ter, tá? E aí você vai informar tanto o usuário quanto a senha de credencial, que é uma vez só que ele vai fazer, uma vez que ele vai autorizar lá, ele vai ter acesso, o BI vai ter acesso direto às informações, tá? Esses menores aqui não precisam se preocupar, tá? SSH, o usuário impessoal, né, que a gente chama, essas coisas todas, não se preocupem, tá? Porque o seu TI, ou o TI responsável daquela aplicação, né, se for uma coisa contratada, você pode requisitar esses acessos, né, se for ali da contratação de vocês podem pedir aí para a TI, né, do serviço, ou da plataforma que vocês querem acessar essas informações, tá? E negociar como vai ser esse acesso, tá? O modo, de novo, é o modo live, né, que é aquele que eu falei para vocês que a gente vai estar focando aqui, que é o modo de atualização o tempo todo, tudo que eu colocar lá vai para o sistema, ou tem o modo de extração. O modo de extração, ele é do mesmo jeito que o Google Drive faz. Ele vai extrair de tempos em tempos, onde você vai definir quando vai ser feito e tal, e tem algumas configurações que tem que ser feitas nesse sentido. Para não complicar tanto, a gente vai utilizar essa versão aqui, né, que é live, que é o tempo todo, ao vivo. Aqui, quando você colocar, né, o servidor, o usuário e a senha, já vão aparecer para vocês quais são as bases de dados que estão hospedadas nesses seus caminhos aqui. E aí, por exemplo, eu quero fazer um dashboard do financeiro. Você vai perguntar para o pessoal, o correto é estar lá claramente escrito, né, que esse fonte de dados, esse SQL, representa os dados do financeiro, né? Se não, pergunta para o cara do TI, qual é o banco de dados que me dá esses dados financeiros? Aí vai aparecer aqui, você seleciona, tá? E é só isso que precisa alterar, tá? Não precisa se preocupar com essas informações. De novo, essas são configurações que só vão ser necessárias ou ser mexida caso a configuração do seu banco seja específica, tá? Não seja padrão, porque aqui já está tudo que é padrão.
Então, no momento que você for fazer essa conexão, contate o seu TI, porque ele vai saber te explicar, olha, o tempo de comando que a gente tem é um pouquinho maior, ou é um pouquinho menor, precisa sincronizar isso, sincronizar aquilo. Então, é importante, assim, estou mostrando como faz, aonde faz, porque é essa tela que você tem que levar para o seu TI. E falar, olha, eu tenho esses parâmetros aqui, e eu preciso preencher, e eu quero acessar os dados do Sigma, por exemplo. A UTI vai te dar lá, olha, estamos pegando em tal lugar, de tal jeito, o nome do banco de dados é esse, dessa forma, tá? E aí você aperta aqui em Connect. Quando eu apertar em Connect, ele vai abrir aquela tela de edição que a gente comentou, tá? Como é que eu não vou estar abrindo para vocês as nossas credenciais, né? A gente vai estar utilizando um que já está conectado. Eu vou abrir agora esse aqui para mostrar como fica a edição. Tá, se eu apertar aqui em Edit Data Source, ele vai me abrir aquela mesma tela que a gente vai quando eu dou o Connect. Tá? É a mesma tela, exatamente as mesmas coisas. Tá? Que é o modo de edição. Aí aqui eu consigo ver todas as tabelas, todas as opções. A gente tem aqui, a gente está utilizando um banco de dados do Sigma, tá? Então você vê que só para utilizar o Sigma, a gente tem muitas tabelas que estão todas configuradas entre si, relacionadas entre si. Eu, particularmente, vim aqui e selecionei só as informações de OS, tá? Que é essa tabela aqui, a tabela OS, tá? Selecionando a tabela OS, eu vim aqui e como ela tem muitas informações, né? Olha aqui, ela tem muita coisa que a gente pode mexer, eu queria deixar ela naquele mesmo sentido daquelas outras tabelas, eu selecionei só os itens que se referem às mesmas informações que a gente pegou lá no Drive, tá? Então, eu só peguei o código da OS, que aqui nesse caso vocês podem ver, ó, que como, diferente do Google, que o Excel ele não entende muito bem os formatos, então ele fornece para o sistema o formato que ele acha melhor, o SQL, por ser programação, ele sabe qual é o formato do dado. Porque quando eu fui colocar o dado no SQL, eu falei para ele que esse código era uma string, não era um número. Tá? Isso é importante porque todas as configurações prontinhas que você informou a hora que você montou a sua base de dados, o sistema aqui, o BI, vai recuperar para você. Então, ele vai entender como inicial, sabe, como principal, aquela informação que já foi colocada lá atrás quando eu criei meu banco. Então, isso é muito legal do SQL, ele consegue herdar essas configurações prontas, tá? Aí aqui, ó, como eu mostrei para vocês, né, eu consigo mostrar e tirar as informações que eu quero, tá vendo? Sem nenhum problema, com esse olhinho. Eu selecionei só o básico mesmo, para a gente manter um padrão quando estiver trabalhando com os dados, tá? E aqui, vocês percebem que, de novo, eu nem consigo configurar a atualização, porque a atualização é em tempo real. Então, tudo que eu mudar, tudo que eu alterar lá no meu SQL, tudo que qualquer mecanismo ou sistema estiver alterando, ele vai pegar automaticamente. Então, eu não preciso ter a configuração. Se eu tivesse feito pelo modo de extração, aí eu teria uma configuração que eu teria que verificar, tá? Mas, assim, são casos muito raros, tá? Que a gente precisa fazer por extração. São casos onde os dados vão para a tabela parcialmente, sabe? Eu inicio... eu faço um tipo de contagem lá, que eu inicio num tempo e findo ao final de 1 hora. Se eu pegar os dados no meio desse processo, vai ficar tudo confuso lá, minha planilha, e não vai funcionar. Então, melhor a gente nem fazer isso. Vamos que cada 1 hora atualizar, que é melhor? Pode ser, mas é muito, muito, muito específico, tá? A gente mesmo aqui não utiliza a forma de extração porque não é necessário para a gente, tá? Retomando, configurei, vi certinho se ele herdou corretamente, se o que ele herdou é realmente o que eu quero passar, tá? Verifiquei aqui os meus dados, estão todos preenchidos, todos configurados bonitinho. Terminei, salvar e sair. E pronto, tá configurado o meu data source, tá, gente? Como a gente tem agora só 10 minutinhos, eu gostaria de abrir para vocês o microfone para vocês fazerem qualquer pergunta e qualquer dúvida, tá? E eu gostaria também de convidar vocês, aí o convite de hoje ele é um pouquinho diferente, tá? É pegar essa planilha
que vocês têm aí e tentar colocar ela tanto de forma local quanto de forma de Google Drive, né, para poder ter acesso às informações pelo Drive, e trazer também, verificar quais são os problemas que vocês enfrentaram, se tiveram que fazer algum tipo de configuração, se teve alguma coisa que vocês não conseguiram fazer, trazer para a gente também para poder esclarecer tanto para vocês quanto para outras pessoas. Tá? Mas então fica aqui o convite e eu vou abrir então esses últimos 10 minutinhos para a gente conversar. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu retome alguma parte específica da explicação? A planilha dando acesso negado? Pode deixar, eu vou fazer o seguinte, então, assim que terminar a aula, eu vou mandar ela física, eu vou mandar ela local para vocês por e-mail, para todo mundo, tá? Porque eu acho, se eu não me engano, agora, quando a gente vai colocar pela agenda, a agenda só pega informações que estão no Drive respectivo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar daí o arquivo para vocês por e-mail, então assim que terminar, tá bom, Pedro? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer saber o que eu retomo, algum dado que não ficou muito claro, alguma informação que quer fazer, alguma pergunta também, alguma forma de utilização que quer verificar? Eu tenho uma dúvida. A gente estava conseguindo ver ali os dados, tudo que foi inserido, e a próxima etapa ali para conseguir visualizar, para gerar em gráfico, em tabelas não, seria em gráficos, né? Isso vai ser na próxima aula ou como é que vai funcionar? Isso, na próxima aula eu vou mostrar para vocês especificamente como se conecta dados do Sigma, que aí eu acho que eu vou terminar de responder a pergunta que me fizeram, né? Como de fato visualizar o Sigma. A gravação eu vou encaminhar para vocês o link também, tá, Matheus? Retomando, Pedro, amanhã eu vou falar para vocês sobre o curso, tá? Falar sobre como conectar dados do Sigma especificamente, e também vou começar daí, que hoje não deu muito tempo, né, para eu mostrar para vocês, porque era muito conteúdo, mas amanhã vai dar tempo, tá? Amanhã eu vou mostrar só como conectar com o Sigma, que a gente usa também, principalmente o banco Firebird, para conexões locais, né, o Sigma vitalício, que eu acho que é interessante, porque o Sigma SAS nós mesmos configuramos para vocês, tá? Vou mostrar como configura para o Sigma vitalício, que é o Sigma local, e vou também já apresentar. Mas, né, eu acho que é interessante também, caso vocês queiram já ir explorando essa parte, que é bem legal, tá? O que você pode fazer? Eu quero visualizar para começar a montar um dashboard. Eu posso tanto vir aqui, abrir um novo dashboard e pegar os dados, né, eu venho aqui nos dashboards e seleciono aqui, crio um novo, eu posso criar um novo, criar um do zero, e aí eu vou selecionando as informações, ou eu posso criar pela fonte de dados, que eu acho que pelo que a gente tem de conhecimento até agora, é um pouquinho mais fácil, tá? Aquela outra forma precisa de algumas relações que não são difíceis, mas a insegurança às vezes pode atrapalhar a gente a fazer ou não uma decisão na hora, tá? Então, o que eu indico para vocês, quem quiser já ir visualizando, pode vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, editar fonte de dados, ó, edit data source, vai abrir aquela tela que a gente estava das configurações da fonte de dados de novo. E aí eu vou vir aqui, ó, ao invés de eu falar salvar e sair, eu vou para continuar para dashboard. E aí, automaticamente, ele vai abrir para mim um dashboard em branco com o dado que eu selecionei. Aí tá aqui os dados, tá vendo? Então, vocês já vão conseguir ter um dashboard. E aí, aqui, vocês podem utilizar tanto o material teórico para ter um embasamento, já começar se divertindo, tá? Mas é muito intuitivo, é basicamente clicar e arrastar e configurar aqui o que você arrastou, tá? Então, quem quiser também, fica aqui o convite para ir lá, inserir a fonte de dados que quiser, e mesmo, que é na aula 4, que aí é praticamente toda ela prática. A gente já vai vir aqui, já vai ter conectados os dados de diversas formas. Amanhã eu vou passar para vocês as noções iniciais do que serve cada coisa, o que cada coisa faz, e na última aula vai ser praticamente toda prática.
A gente vai junto, fazendo junto, aí eu vou mostrar um pouquinho de boas práticas, de configurações, da importância da beleza de um dashboard, da importância da organização de um dashboard, da importância dos códigos de cores de um dashboard, tá? Então, assim, na última aula a gente vai falar mais extensivamente sobre como fazer um dashboard bom. Amanhã a gente vai explicar como fazer um dashboard. Na última aula é como fazer um dashboard bom, um dashboard entendível, que o pessoal vai gostar e que seu chefe vai ficar feliz em visualizar, sabe? Então, mas podem utilizar esse passo a passo aqui, vai ficar gravado na aula, então saibam que nos últimos 5 minutinhos ali vai estar essa descrição de o que foi feito, de como fazer, tá? Mas vocês podem já ir aí brincando e abrir um dashboard com essas fontes de dados que estão conectadas para vocês. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Então é isso, então. Estando liberados, que a gente terminou a aula por hoje, né? Se alguém quiser fazer mais alguma dúvida aqui, vou ficar os últimos 5 minutinhos, eu estou aqui para ouvir vocês, tá? Mas quem já sentir confortável, entendeu, quer passar para a próxima parte, né? Quer ir almoçar também, que a gente está morrendo de fome, já pode se retirar, tá bom, pessoal? Tá, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Bom almoço para vocês.